Retomando aqui o programa Interbusiness, hoje um papo muito interessante, um papo energético, como não poderia deixar de ser, com uma empresa e com dois expoentes aqui da gestão e com uma empresa que hoje tem sua marca consolidada no cenário nacional e internacional como produtora de qualidade, como produtora a baixo custo, como uma empresa que entrega, além de tudo que entrega de positivo para o mercado, entrega um carinho, um afeto, um respeito pelos seus parceiros e pelos seus colaboradores. Então, Júnior e Fábio, voltando aqui, retomando essa questão da evolução da carreira, as pessoas que estão nos acompanhando em casa, e eu como uma pessoa que trabalha com educação na área de negócios, além da questão técnica, trabalhamos com essa formação das competências, a gente percebe que o mercado hoje, Fábio, ele é um mercado que você tem a chamada geração nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego, né? Existe uma certa desmotivação, muito por culpa do mercado como um todo, que valoriza profissionais maduros como nós, mas deixa os idosos e os jovens fora do jogo. Né? Esta é uma triste realidade que você que está em casa sabe disso. Hoje o jovem, para começar, ele vai para uma entrevista de emprego, a primeira coisa que o entrevistador fala para ele é o seguinte: qual a sua experiência profissional? Como experiência? Eu acabei de me formar, como experiência profissional? Né? Então, se a gente pudesse hoje, e a gente pode, né, olhar para trás, voltar para o começo da nossa carreira, quando a gente ainda não estava preparado e quando a gente começou a caminhar, o que cada um de vocês, olhando para o passado, com a experiência que tem hoje, gostaria de saber no começo? Pensando assim, poxa, se eu soubesse no começo da minha vida profissional o que eu sei hoje, algumas coisas eu faria diferente. Isso para ilustrar o aprendizado, para deixar para você que está em casa, nesse bloco de encerramento aqui, alguns pontos de vista e uma vivência sincera desses dois executivos que estão prestigiando aqui o programa Interbusiness, estão prestigiando você que está nos assistindo em casa. Bom, Marcelo, eu acho que além de toda aquela situação que a gente colocou no começo do programa, de ter um sonho. No meu caso, eu realmente tinha um sonho de poder ser responsável pelo patrimônio. Quando eu comecei na contabilidade, a gente via lá patrimônio líquido, imobilizado. Você fechou um negócio, né, próprio, uma empresa, para ir para a Cleópolis? Eu deixei de ter um escritório próprio, aí ficou minha esposa comandando o escritório e acabei partindo para realmente uma vida profissional com um vínculo aí empregatício e prestando serviço para uma companhia, né? Então, além dessa situação do sonho, de enfrentar os desafios, de administrar as frustrações, né, que ocorrerão na vida profissional de cada pessoa que está iniciando e tal, acredito que a pergunta sua é o que eu faria, né? Eu fiquei 15 anos para chegar no cargo de direção da companhia, né? Então, antes ainda, eu ocupei um cargo de coordenador e depois eu fiquei 10 anos ali como auxiliar e assistente. Eu acredito que esse espaço de tempo aí de 10 anos, ele poderia, hoje, com a visão que a gente tem, e sabendo, e com todo o conhecimento e a experiência que a gente tem, eu particularmente acredito que eu poderia ter me esforçado mais naqueles 10 primeiros anos ali, ter me buscado um aprimoramento maior, buscado mais conhecimento, né? Que isso com certeza teria diminuído esse espaço de tempo aí para se chegar num cargo de maior patamar aí dentro da companhia. Então, o principal ponto é isso. Se eu voltasse lá atrás e começasse agora como auxiliar de escritório, eu buscaria, de fato, ter uma busca de conhecimento
né? Me aplicaria mais, me esforçaria mais, teria uma determinação maior do que eu tive lá no passado. Eu acho que o ponto principal é isso, porque eu acredito que a pessoa agindo dessa forma, ela consegue alcançar os seus objetivos de forma mais rápida. Olha, você que está nos assistindo em casa e assistiu o último programa que nós fizemos, nós falamos exatamente o que você está dizendo, Fábio. Da importância da determinação, do comprometimento, do sonho, não é isso? Por quê? Quando a gente fala sonho, nós não estamos falando de uma fantasia. Não. Nós estamos falando de um objetivo suficientemente poderoso para você colocar todo o seu esforço, toda a sua energia. Sabe por quê? Preste atenção nisso, que é um fato inquestionável. A psicologia positiva diz o seguinte: você só pode ser feliz se você se dedicar a alguma coisa que tome 100% do seu esforço. Você quer ser feliz? Seja determinado, seja comprometido, tenha um sonho, pense em fazer a diferença. Isso não é só para pessoas especiais, é para você. Você é especial. Todos nós somos especiais. Eu acho muito importante a gente colocar essa questão do comportamento, porque o comportamento ele vai se refletir no resultado dentro da companhia. Não adianta, né, Júnior, só a formação acadêmica. Com certeza. 86% das riquezas, da fortuna do país são pessoas que não têm segundo grau. Mas são pessoas que tiveram uma visão de um negócio, que lutaram muito, que se esforçaram completamente para atingir um objetivo. E você que é jovem, está começando a sua vida profissional, não pense, como nós mostramos também no último programa, em ser mais uma pessoa que segue o que os outros fazem, o que os outros acreditam. São dois profissionais que estão contando a história de vida deles aqui, que tiveram decisões pessoais, né? Sim. Você, Fábio, quando você escolheu fechar o seu negócio para investir numa possibilidade, numa oportunidade na Clealco, você não foi ouvir 10, 15, 20 amigos se você devia ir ou não, né? Não. Você também não, né? Não. Foram decisões que eles tomaram com o coração deles, com a razão deles e com uma outra pessoa próxima, ela é a esposa, os familiares, não é isso? Exato. São coisas que são decisões que a gente toma na vida de crescer, que são muito individuais. Então eu queria ouvir de você, Júnior, como é que foi isso, né? O que hoje, você olhando para trás também, você fala assim, poxa, se eu soubesse isso, você começou com quantos anos na companhia? 18. Com 18 anos, né, ainda adolescente. Olha a responsabilidade de começar numa companhia do esporte, né, aos 18 anos. Né? E o benefício? Está com quantos anos agora? 37. 37 anos, diretor de uma companhia bastante importante no cenário do açúcar e do álcool. O que você tem para contar para nós, para quem está nos assistindo em casa, que você fez ao longo do tempo e que foi um aprendizado que você gostaria de ter antes? Tá, eu acho assim, uma palavra-chave aí, na realidade duas aí que se completam, Marcelo, para a gente deixar esse recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, é o esforço e a dedicação. Eu acho que isso aí é a base de tudo, né? Como já mencionado aqui, muitas vezes você trabalhava o dia todo e chegava em casa, já após as faculdades, né? E os cursos normalmente eram de finais de semana. Você chegava em casa, o que era mais prazeroso? Era jogar bola, ou tomar uma cerveja com os amigos, ou de repente ficar deitado lá assistindo uma televisão. Mas não é isso que vai te ajudar a realizar justamente esse sonho, né? Tudo aquilo que eu ouvia e via durante o dia, que era de desconhecimento, eu anotava. Quando eu chegava à noite em casa, eu ia me aprofundar naquele determinado assunto. Olha que lição importante que o Júnior está deixando aqui. Ele anotava as coisas que ele não conhecia para que ele pudesse aprender alguma coisa. Eu não lembro o autor, eu li um livro uma vez de uma pessoa que falava a respeito disso, né?
que ele procurava todo dia aprender uma coisa nova. Exatamente. Anotar e aprender alguma coisa nova, né? Porque é mais uma que você deixa, que você passa a saber, né? Então, eu acho que esse processo, né, o esforço, a dedicação aí, repetindo novamente, eu acho que isso é a chave do sucesso para qualquer pessoa, né? Nada é fácil, né? Os desafios que surgem no dia a dia, os desânimos, né, da profissão. Vontade de desistir, né? Vontade de desistir, às vezes, muitas pela vezes, cabeça, né? mas tem que persistir, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E hoje a gente tem uma grande dificuldade, nós que temos aí uma geração de empregos de mais de 4 mil aí, é justamente com relação ao jovem, né? Hoje o jovem, que ele não tem a preparação, né? A gente tem casos e casos lá de pessoas que não sabem fazer, não sabem redigir um e-mail, né? Se ele não sabe redigir o e-mail, o grau dele de interpretação de um simples aviso de comunicação ou de um e-mail sendo transmitido, olha a dificuldade disso. Então, o jovem hoje, a preparação é muito aquém da necessidade, né, que a gente precisa, né? O que eu percebo muito, e eu concordo 100% com o que você está dizendo aqui, na época que eu dava aula na pós-graduação da Unicamp, na área de gestão de negócio, mercado e liderança, tanto para engenheiros, quanto para químicos, quanto para pessoal da engenharia civil, engenharia da produção, às vezes eu dava aula de estratégia empresarial, que é um assunto dificílimo, né? O pessoal da USP considera, do ponto de vista intelectual, talvez a maior dificuldade é aprender, e mais difícil ainda é ensinar estratégia empresarial, né? Eu via que as pessoas não aprendiam, então eu pegava um jornal e falava para a pessoa, faz uma coisa para mim, escolhe um tema aqui, qualquer coisa que tiver no jornal, faz uma resenha e dê um ponto de vista, se você concorda ou não com o que foi publicado nessa página. Por incrível que pareça, se você vê o que vem em 5º ano de faculdade, até em Direito, hein? Você vê em faculdade de Direito, você vê o que vem de absurdos, de assim, as pessoas não sabem escrever, é a questão técnica, a capacitação. As pessoas não têm formação técnica, é outro problema. E o pior deles, eu queria saber se vocês concordam comigo. As empresas hoje, elas tomaram forçosamente o lugar dos pais. Bem entendido o que eu quero dizer. Em função da desestruturação da família, em função da falta de uma orientação, em função de valores universais, não é isso? Exatamente. Do bem, do servir ao próximo, de eu não estou nessa companhia para ganhar dinheiro e fazer só o que eu quero. Né? Não é esse o objetivo de viver. Não é enriquecer pela riqueza. Eu acho que é muito mais bonito falar em prosperidade do que em riqueza. As empresas hoje, elas acabam tendo que assumir a educação desses egressos, essas pessoas que vão chegando nas empresas. Você, Júnior, você, Fábio, nós temos essa função, e você que é empresário que está em casa, saiba disso. Você tem que educar pessoas. Você tem que educar. As pessoas vêm sem respeito com os pais, e se não respeita o pai, você acha que vai te respeitar como gestor? Vai te respeitar. Não entende isso. É questão dos valores, né, Marcelo? Sem valores. Algo que teria que já vir, né, entrar na empresa, já vir de casa, né? Hoje nós temos uma empresa do tamanho da nossa, nós temos que criar uma série de mecanismos para justamente garantir que esses valores de honestidade, integridade sejam atendidos, né? Então, essa questão da formação, você vê, nós temos lá um centro de treinamento com quase 4 mil metros quadrados lá em Clementina, para justamente fazer esse papel. Por quê? Nós contratávamos pessoas que não tinham nem essa questão de valores, que aí é muito complicado você querer embutir esses valores em uma pessoa já de 18, 20 anos, né? Porque isso é muito complicado, isso tem que vir de lá. E a questão da educação formal aí, né? A questão de português, os telecursos da vida, ensinos profissionalizantes. Então, nós tivemos que fazer isso tudo lá.
Se a gente quer ter na equipe pessoas, né, com um nível de entendimento, de capacidade, de interpretação, né, nós precisamos estar investindo nessa mão de obra. E aí a gente entra nessa questão da universidade corporativa. Para você que não conhece esse modelo, hoje as grandes empresas, elas preparam cursos para formação, para esse tipo de formação que o Júnior e o Fábio estão aqui nos contando, para que você seja realmente formado de uma forma ampla, não só na questão operacional do negócio, né? Sim. Porque ensinar uma técnica é fácil. O problema é o que a gente está dizendo aqui, o problema é comprometer pessoas com valores e com comportamentos e, fundamentalmente, com uma vontade sincera de servir. Isso é o que eu mais sinto falta, não sou só eu, tenho certeza que o Júnior, que o Fábio sentem isso no dia a dia. As pessoas que coloquem o ser humano na frente, as pessoas vêm antes das coisas. Pessoas em primeiro lugar. Coisas em segundo lugar. Por isso que a gente entende que o principal ativo da companhia são os colaboradores. Quando a gente trabalhava a questão das teses de mestrado, sobre eficiência e eficácia no mercado financeiro, a ideia que nos alertou para esse ponto é que existem empresas financeiras que são eficazes, ou seja, entregam o requisito final de processo. Porém, não são eficientes, não são econômicas. Por quê? Porque moem pessoas, fazem pessoas infelizes. O mercado financeiro está mudando lentamente no Brasil, mas é um mercado que a gente sabe que é muito assim, né? Sim. Você pode estar conversando comigo aqui, a tua produtividade está sendo medida lá na companhia e o seu número está caindo, você vai receber uma ligação e fala, olha, tem 4 caras na sua frente, ô Júnior, o que está acontecendo? Você está dando uma entrevista aí e tal, entendeu? Não existe essa visão efetiva de valorização humana, né? Que é fundamental. Exatamente. Né? Isso parece discurso, né? Isso não pode ser discurso, isso tem que ser uma prática. E isso só vem se a gente traz de casa ou se em algum momento a gente procura desenvolver a nós próprios. Grande proposta desse programa que está aqui. Levar essas reflexões, levar essas ideias de autoaprimoramento, da busca constante de um esforço dito por ambos aqui, direcionados a um objetivo, mas mais do que tudo, um esforço direcionado a que nós sejamos pessoas cada vez mais humanas, cada vez mais verdadeiras, cada vez mais voltadas para o que existe de real, perene, ao longo da vida, hoje, ontem e sempre, né? Que é cuidar de pessoas, ter carinho, ter respeito, né? E fazer com que isso crie um mundo melhor. Nós estamos precisando de mais disso hoje em dia, né? Exatamente. Olha, pessoal, estamos concluindo aqui o programa Interbusiness. Eu quero agradecer muito a presença do Fábio, do Júnior, da Companhia Cleal, que se faz representada nos dois aqui. Foi muito importante, eu acho que um grande aprendizado para nós aqui do programa e para você que está assistindo em casa. E eu gostaria de cada um dos dois aí as considerações finais. Marcelo, nós que agradecemos o convite. Só complementando esse finalzinho que a gente falou muito de determinação, de comprometimento. Acredito que o trabalho, o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário, sim, né? Não é isso que a gente aprende? Então é preciso realmente muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. É isso que o jovem precisa ter na cabeça, né? Para que ele possa realmente ter um desempenho, uma evolução profissional satisfatória. Nós que agradecemos, enfim, foi muito bom bater esse papo. Muito bom interagir aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. A oportunidade de passar experiência para as pessoas, né? Eu acho que isso facilita muito a vida desses jovens aí que estão galgando entrar em alguma empresa aí. Não só na Clealco, mas no mercado como um todo, né? Então a gente também agradece a oportunidade e sempre estaremos disponíveis aí a contribuir e passar um pouquinho da nossa experiência
em busca de um mundo melhor aí para todos. Eu agradeço a presença, em nome da Folha da Região, da TV Araçatuba, da MC4 Consultoria, a presença de vocês. E para você que está em casa, que está pensando em tudo que foi dito aqui, como começar minha vida profissional, quais são os primeiros passos, preste muita atenção antes de decidir sua carreira. Antes de decidir o que você quer fazer, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. A pergunta é, o que você precisa fazer para ser realmente feliz? Pense nisso e a gente volta no próximo programa. Um forte abraço.